A história do dilúvio não é apenas um relato religioso, mas uma das narrativas mais enigmáticas da história humana. O que realmente aconteceu antes dessa grande catástrofe? O que foi ocultado dos registros históricos? E por que tantas culturas ao redor do mundo compartilham mitos semelhantes sobre um evento de destruição global? A Bíblia e as tradições judaicas antigas falam de um mundo que existia antes do dilúvio, um mundo que havia sido irreversivelmente corrompido, mas poucos se atrevem a explorar os detalhes desse período sombrio da história humana. O que levou esse mundo a ser condenado à destruição? Quem ou o que habitava a Terra naquela época? Que tipo de conhecimento foi perdido para sempre nas águas que engoliram civilizações inteiras? Neste vídeo, mergulharemos nos relatos ocultos da humanidade pré-diluviana. Exploraremos os pecados, as monstruosidades e as forças desconhecidas que moldaram essa era esquecida. Se você também é curioso sobre os mistérios do mundo antigo, deixe seu like, compartilhe seus pensamentos nos comentários e inscreva-se no canal. O mundo misterioso, antes do dilúvio. O tópico proibido. A narrativa no livro do Gênesis começa com a criação da humanidade através de Adão e Eva, seguida pela multiplicação dos seres humanos e o surgimento do pecado original. Com o erro cometido no Jardim do Éden, a humanidade começou a enfrentar suas próprias corrupções e transgressões, que se intensificaram ao longo do tempo. Mesmo após a queda, os relatos bíblicos descrevem uma sociedade que se afastava cada vez mais dos princípios divinos. Muitos dos mistérios e segredos desse período permanecem ocultos para a maioria das pessoas hoje, sendo investigados apenas por aqueles dedicados a estudos profundos das Escrituras. Além das narrativas bíblicas, estudiosos e pesquisadores recorreram a escritos judaicos antigos para lançar luz sobre esses eventos, expandindo a compreensão do conhecimento transmitido por gerações pelos antigos judeus. Entre os eventos notáveis desse período, há relatos da presença de anjos caídos, entidades demoníacas e práticas associadas à magia e feitiçaria, destacando o crescente caos e a corrupção moral da humanidade. Esses eventos acabariam levando a um cenário de degradação tão profunda que resultou no grande dilúvio nos tempos de Noé. Um marco na história bíblica que simboliza tanto o julgamento divino quanto a oportunidade para um novo começo. Segundo as Escrituras Sagradas, a primeira linhagem a habitar o mundo foi a dos descendentes de Adão, que se ramificou, entre outros, através da linhagem de Caim, marcada por sua transgressão. Caim foi um homem de conduta perversa aos olhos do Senhor, e seus descendentes seguiram um caminho de vaidade e afastamento de Deus. Embora alguns de seus descendentes tenham se destacado como músicos, artesãos e mestres de várias habilidades, a tradição sustenta que, em sua maioria, a linhagem de Caim não servia ao Deus de Adão. No entanto, alguns estudiosos sugerem a possibilidade de que certos membros dessa linhagem possam ter mantido sua fé. O consenso predominante, porém, é que os descendentes de Caim herdaram sua natureza transgressora, refletindo o ato cruel de seu progenitor, que cometeu o primeiro assassinato da história humana ao matar friamente seu irmão Abel. Além da linhagem de Caim, havia também a linhagem de Sete, o filho mais novo de Adão, considerado seu verdadeiro herdeiro espiritual. Ao contrário da linhagem de seu irmão, os descendentes de Sete inicialmente permaneceram fiéis a Deus, invocando e glorificando seu nome. Dessa linhagem surgiu o primeiro profeta da humanidade, Enoque, um homem justo que viveu no mundo antes do dilúvio. Enoque pregava e profetizava contra a corrupção daquela época, alertando sobre as consequências do afastamento de Deus. Embora a linhagem de Sete tenha mantido sua pureza e devoção por um longo período, eventualmente também sucumbiu à corrupção, cedendo ao pecado e se desviando do caminho divino, assim como os descendentes de Caim. As Escrituras Sagradas, no capítulo 6 do livro de Gênesis, relatam que as linhagens de Caim e Sete, ambas descendentes de Adão,
acabaram se misturando ao longo do tempo. Esse evento contribuiu para a crescente corrupção da humanidade, sendo um dos fatores-chave que levaram ao Grande Dilúvio. Os mistérios da civilização pré-diluviana. Agora, mergulhando em alguns aspectos culturais da era pré-diluviana, há elementos pouco conhecidos sobre essa civilização primitiva e antiga. Um dos tópicos mais intrigantes desse período é a questão da linguística. Afinal, que língua era falada pelo povo antes do dilúvio? As escrituras sagradas não mencionam explicitamente qual idioma era utilizado na época. No entanto, sabemos que, antes da construção da Torre de Babel, a diversidade linguística que conhecemos hoje não existia. Segundo algumas interpretações, a língua original dada a Adão era a chamada língua adâmica, também referida no Novo Testamento como a língua dos anjos. Esse idioma sagrado teria sido usado pelos primeiros seres humanos para se comunicarem entre si e com o próprio Deus. No entanto, essa linguagem foi retirada da humanidade durante o evento da Torre de Babel, quando Deus confundiu os idiomas dos homens, espalhando-os pela terra. A partir desse momento, as diversas línguas que conhecemos hoje surgiram, e a língua adâmica nunca foi restaurada à humanidade, possivelmente porque ela não era mais digna de falá-la. Assim, a língua original dos primeiros homens permanece envolta em mistério, sendo um assunto de especulação e estudos teológicos ao longo dos séculos. Muitas pessoas argumentam que o hebraico, ou até mesmo o aramaico, poderiam ser a língua original da humanidade, mas não há registro bíblico, nem no Antigo nem no Novo Testamento, que apoie essa teoria. A verdade é que a língua adâmica não existe mais hoje. O que foi preservado são as línguas que surgiram após o evento de Babel, quando Deus confundiu os idiomas e espalhou os povos. Dessa forma, as nações descendentes dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, começaram a falar os idiomas que moldaram o mundo pós-diluviano. Outro aspecto pouco conhecido da era pré-diluviana é a notável longevidade dos seres humanos naquela época. Diferente de hoje, onde a expectativa de vida gira em torno de 100 anos, e mesmo assim, muitas vezes acompanhada de doenças e declínio físico, naquela época era comum que as pessoas vivessem por séculos, mantendo força e vigor por grande parte de suas vidas. Os registros bíblicos indicam que alguns indivíduos atingiram idades extraordinárias. Matusalém, filho de Enoque, é mencionado como tendo vivido 969 anos, sendo o homem mais longevo citado nas Escrituras. Assim, a população da época estava acostumada a uma expectativa de vida que frequentemente ultrapassava os 900 anos, algo inimaginável nos dias de hoje. Com a degradação completa da sociedade, Deus decretou o fim daquela civilização, ordenando a Noé que construísse a arca para preservar sua família e os animais, garantindo assim a continuidade da criação após a grande destruição. O dilúvio veio como um julgamento divino, purificando a terra da corrupção e dos pecados que haviam se espalhado por toda parte. Após o dilúvio, os Nefilim e os conhecimentos ocultos trazidos pelos anjos caídos foram, em grande parte, erradicados. No entanto, vestígios dessas práticas podem ter sido preservados por algumas culturas antigas que se desenvolveram posteriormente, levando a histórias e lendas sobre seres gigantes e conhecimentos místicos proibidos. A história do mundo antes do dilúvio permanece envolta em mistério, e as poucas informações que temos vêm das escrituras sagradas, textos apócrifos e tradições antigas. Embora muitas dessas narrativas sejam vistas como mitológicas por alguns estudiosos, elas continuam a fascinar e intrigar aqueles que buscam compreender o passado oculto da humanidade. Se você gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre os mistérios do mundo antigo, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar suas opiniões nos comentários e se inscrever no canal.